de sessões híbridas, então boa parte dos parlamentares não vieram a Brasília porque puderam votar remotamente. Mas nem por isso essa nossa audiência cheia deixa de ter muita importância, porque está se encerrando o ano de 2023. As discussões a respeito do orçamento já estão acontecendo, mas devem ser concluídas nas próximas semanas. E a gente sabe que, mais uma vez, a temática dos direitos dos servidores, e isso inclui, sem dúvida, sua remuneração, o reajuste, também vira uma discussão. Já tem, claro, um grupo de trabalho, na verdade, uma mesa instalada, né, junto ao Ministério de Gestão para discutir possíveis encaminhamentos, mas a gente sabe também que é muito insuficiente daquilo que são as perdas reais das servidoras e dos servidores. E a verdade é que existe um processo histórico já de empobrecimento dos servidores, e vem daí também o nome da nossa audiência. E por isso também é necessário lutar, no meu ponto de vista, além dessas momentos anuais de luta por reajuste, no início do ano que vem também o processo de database, mas por uma política estrutural e estruturante mesmo, né, de garantia do reajuste e também do fortalecimento da categoria. Inclusive, uma das discussões que estão no entorno da própria reforma administrativa, a PEC 32, sabemos, né? O governo Bolsonaro apresentou, está um pouco em banho-maria, e o governo já se posicionou numa outra audiência que nós fizemos na semana passada, de que não tem interesse em levá-la adiante. Mas as informações que nós temos é de que poderia se apresentar uma nova reforma administrativa, que não a PEC 32, que englobasse alguns temas, dentre eles um início de salário na jornada dos servidores inferior, ou seja, diminuição do piso, para aqueles que ingressam. E a gente sabe que quando você reduz o piso, isso impacta também no teto, naqueles que já estão há mais tempo. Então, é pior para todo mundo. Não existe nenhuma proposta concreta, nada está sendo efetivamente discutido, mas a gente sabe que são essas as informações postas e tem condições de se organizar para defender o serviço público no Brasil. Essa semana também nós tivemos uma importante votação na Comissão de Constituição e Justiça, que foi do PLP 40, que é de minha autoria, mas, na verdade, são uns 15 PLPs. Todos eles falam sobre revogar o congelamento do quinquênio, anuênio, sexta parte, enfim, os direitos e tempo de serviço dos servidores, que foi aquela maldade absurda aprovada no governo Bolsonaro no contexto da pandemia, no PLC 173, que, né, enviava orçamento para os estados e municípios, contanto que fizesse esse congelamento dos direitos dos servidores. Já caminhou por diversas comissões, está na CCJ, que é a última comissão antes de ir ao plenário, e a gente vai tentar, com muita força, garantir a aprovação na próxima quarta-feira, né, que é o tempo contado das sessões em plenário para poder voltar, porque foi feito um pedido de vistas pelo Partido Novo. Vamos tentar aprovar, então é importante o acompanhamento também e mobilização de vocês. Mas, enfim, são só essas algumas observações que eu acho que são importantes. Dizer que a gente vai precisar encerrar pontualmente a nossa audiência às 16, mas a gente tem um tempo tranquilo, praticamente 2 horas, para fazer a nossa discussão, porque eu tenho um voo para São Paulo e eu tenho um compromisso lá, então não consigo adiá-lo. Precisa ser esse horário, mas eu acho que a gente consegue se organizar direitinho, é tempo suficiente. E depois seguem também as nossas discussões com o mandato, com os parlamentares, em outras oportunidades. Vou formalmente declarar aberta a presente reunião de audiência pública com o objetivo de discutir a PEC 220, de 2016, e a luta contra a política de empobrecimento dos servidores públicos. Essa audiência está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento de número 73, de 2023, de minha autoria e também da deputada Fernanda Melchiona, que deve entrar online mais para frente da nossa audiência. Os procedimentos a serem adotados serão os seguintes. Cada palestrante terá até 10 minutos para fazer a sua exposição, sem possibilidade de apartes. Ao fim das apresentações, os deputados interessados em fazer perguntas estritamente sobre o tema terão a palavra pelo prazo de 3 minutos. Oportunamente, será concedida a palavra aos expositores para respostas e considerações finais. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e pode ser acessada pela página da comissão
no portal da Câmara e também pelo YouTube, no canal oficial da Casa. As nossas redes sociais também estão fazendo a transmissão. Enfim, caso algum de vocês queira o link, também a gente pode disponibilizar para facilitar a divulgação. Após a audiência, as apresentações e multimídia serão disponibilizadas para consulta na página da comissão. Então, agora eu vou convidar os componentes da mesa, o senhor Sandro Pimentel, que é coordenador de educação da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, que é a FASUBRA. Convido também o senhor Fabiano dos Santos, coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União, FENAJUF. Fabiano também é do Sintrajude de São Paulo. A senhora Anne Schmaltz Rizou, terceira secretária do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES. E também o senhor Davi Landau, que é coordenador executivo do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas. Sintraeng, muito bem. Aqui também tem os mineiros ajudando, acompanhando. E a senhora Regina Celi Camargos, que é secretária adjunta de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que deve fazer a sua participação online. Em breve eu a convido também para usar a palavra, porque ela ainda não pôde entrar. E o senhor Carlos David Carvalho Lobão, que é integrante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, que também vai entrar de forma remota na nossa audiência. Lobão, que está sempre por aqui, essa semana, infelizmente, não pôde estar, mas, sem dúvida, vai fazer a sua intervenção online. Bem, então, dando início às exposições, concedo a palavra, deixa eu ver se está por aqui, então, concedo a palavra ao senhor Sandro Pimentel, que é coordenador da educação da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos, FASUBRA. Vou começar, veio de mais longe? Começa. Oi? Ah, sim. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar aqui a mesa certamente bem qualificada, cumprimentar a deputada Sâmia Bonfim, a nossa deputada Sâmia Bonfim. Não poderia deixar de, logo de início, não gosto de tocar nesse assunto porque eu sei que dói, mas ser solidário a tudo que aconteceu com você. Eu sei que isso tem um peso gigante, mas você é tão forte que consegue superar tudo e está aqui pronta para o combate, para a luta, como sempre esteve. Então, parabenizar. Eu sou, como foi apresentado, sou Sandro Pimentel, sou da FASUBRA Sindical. Inclusive, eu quero parabenizar aqui a bancada da FASUBRA, que está aqui presente, com os companheiros de Goiás, com os companheiros aqui da UNB. E assim, cumprimentar todos os colegas e todos os servidores públicos aqui, né, nesse modo presencial, e também as pessoas que estão recebendo as mensagens aqui, sendo atingidas pela nossa comunicação. Eu queria, se é possível, já começar, porque eu sou bastante disciplinado com o tempo e eu não quero ultrapassar um segundo. Você quer aquele que a gente tem? Como é que eu faço aqui? Quer vir para o meu lugar aqui, ó? Vem cá que você consegue chegar mais fácil. Não, mas eu não pode, por favor. Oi. Assim, a deputada Sâmia me deixa nervoso, né? Também dá para você olhar ali. Ah, eu olho aqui. Ah, olha aí. Então, quer voltar para cá? Chegue para cá, senão eu vou ficar nervoso. A responsabilidade aumenta, né? Parece. Então, ela falou que é para cá. Vamos lá, vamos ver se eu consigo acertar aqui, tá? Aí, por favor, cronometra o tempo e me avisa com 3 minutos, por gentileza. Tá bem. Que eu quero ser bem pontual, tá? Então, vamos lá. Obviamente que o nosso objetivo é exatamente discutir esse acréscimo, né, do parágrafo 3º ao artigo 37, que é objeto dessa nossa audiência aqui, que trata da revisão anual dos servidores federais, que parece mais uma piada, né?
revisão anual, que é constitucional, mas que não se segue. Né? Tivemos um ano, que daqui a pouco vamos chegar, que foi vergonhoso. O governo foi obrigado a fazer, então, a JECA para fazer não tem índice, então 1% está bom. E aí a gente ficou com medo no ano seguinte ser 0,1, né? Também com essa possibilidade de acontecer, que é o que está possível para acontecer agora, inclusive para 2024, que não chega nem a 1%. Não é? Se fazer uns cálculos arredondados, vai em torno de 0,7%. Então, essa proposta que tramita aqui, que determina essa revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais, no âmbito dos poderes, ela traz uma importância significativa, porque a Constituição garante, mas não trata de qual índice deve ser reajustado. Então, fica à mercê sempre dos governos fazerem o que acha que deve fazer, inclusive não concedendo nada, e fica por isso mesmo. É uma questão de visão de política de Estado. O que é importante para o Estado? Os servidores e o serviço público são importantes para o Estado? Se não são, é isso que está acontecendo, né? E aí, por isso que, basicamente, ano a ano tem mobilizações, a FASUBRA, agora com o FUNASEF, os servidores estão em mobilização, fizemos várias paralisações. Agora, a nossa carreira não sai do canto, inclusive está a plaquetazinha ali que a companheira trouxe ali, da reestruturação da carreira, quer aproveitar para reforçar aqui o pedido da deputada Sâmia, aos parlamentares dessa casa, a deputada Fernanda também, que está nos assistindo, para contribuir conosco nessa luta, porque está difícil conseguir arrancar alguma coisa, mesmo sendo neste governo que nós, eu particularmente, e tenho certeza que muita gente aqui, votou, ajudou a eleger, mesmo porque não poderia ser diferente, continuar o caos que se encontrava. Deixa eu ver. Olha, para cá. Está vendo como eu não sei mexer em cordiante rico? Então, a nossa última revisão havia ocorrido em 95. Se você contar 95 para cá, aí são 28 anos, não é, que essa revisão geral aconteceu. Essa é uma matéria constitucional, conforme a gente já disse, que carece dessa regulamentação. E aí, no artigo 37, o inciso 10, assegura a revisão geral anual, e ela diz também que tem que ser pelos índices inflacionários que melhor comportar. A Lei 10.331, ela fixou a database em janeiro de cada ano, mas não determinou, repito, não determinou o índice. Então tem a data, janeiro, mas quanto? Baseado em quê? Inflação, IPC, IPCA, IP o quê? Qual o índice? Infelizmente não conseguimos ter. E aí em 2001, a gente conseguiu ter 3,5%, e em 2003, que é o que eu falei agora, apenas 1%. E agora, este ano, em maio, nós tivemos 9% do orçamento herdado do governo passado. E a gente espera que neste governo, agora, a gente consiga ter melhores vidas. Que nós tivemos desastre aqui, especialmente nos últimos 6 anos, né? Se fizer um corte, foram os anos mais pesados, mais desgastantes, né, para nós. Bom, algumas questões para analisar à luz da PEC 220. Aquele negócio ali está atrapalhando ali, ver os índices, mas enfim, eu consigo ver daqui. Opa, acho que alguém vai tirar ali. Tirou, obrigado, tá vendo? Olha aí. Então, quando a gente vê, nesse período agora, vendo aqui, de janeiro de 2019 a outubro de 2023, nós tivemos apenas esse reajuste de 9%, conforme nós tratamos agora. Quando a gente vai ver o reajuste necessário, que deveria ser necessário, em novembro de 2023, isso tratando do conjunto dos servidores como um todo. É óbvio que tem algumas categorias que têm até uma necessidade maior, mas numa média, envolvendo todos, aí 21,53% seria o necessário. Não é para ter ganho salarial, não é? É para nivelar, é um reajuste com base na inflação. Se a gente fizer esse mesmo cálculo, isso que eu falo pelo INPC, se a gente tomar como base o IPCA, então seria 20,81%, não muda muita coisa, em torno de 20% a 21%, que deveria ser
esse reajuste agora em novembro de 2023. Quando a gente olha para esse outro quadro, a gente vê que a inflação, e por que está separado por bloco 1 e bloco 2? Porque bloco 1 contempla diversas categorias e bloco 2 diversas categorias. Então, para não citar todas elas aqui, então foi uma divisão por bloco, mas vocês veem que a diferença de um bloco para outro não é gritante. Então, você vê que nesse bloco 1 ali, de junho de 2010, julho, né, 2010, a 2023, a inflação, essa parte que está embaixo aí, é a inflação 114%. Se a gente correr o olho para a direita, está aí a média, 114, 115, 114, 115. É isso aí. Então, o reajuste necessário agora para julho de 2023, já calculado os 9%, deveria ser em torno de 53%, se o reajuste fosse agora, né? No mês de novembro. Repito, já subtraído os 9% que foram colocados. Mas não é só isso. Temos também o tal dos auxílios, que os auxílios nos ajudam muito, ajudam bastante. E aí a gente fez aqui uma amostragem da última tabela da saúde suplementar, que a gente chama de auxílio saúde, né? Que foi de 2016. Vejam, a gente está terminando 2023. 2023 passou já. Se a gente for fazer os cálculos, é 8 anos. Se a gente olha ali, a menor, porque depende da faixa etária, da remuneração, então não tem como cravar. Mas a gente colocou ali a menor renda e a menor idade, que é até 18 anos de idade. Essa contribuição é de R$ 149. Quando a gente coloca a menor renda com a maior idade, que é acima de 59 anos de idade, a contribuição é R$ 205. Quando coloca a maior renda e junto com a menor idade, R$ 101. Se a gente coloca a menor renda com a maior idade, R$ 124. Ou seja, nota-se que nessa faixa aí de 100 e pouco, 200 no máximo, é muito pouco. É muito pouco. Eu quero dar para vocês aqui um exemplo. Antes de eu entrar aqui, eu estava olhando no meu contra-cheque. O que é descontado no meu contra-cheque, da minha saúde suplementar, com os meus dependentes, é R$ 2.524. Eu recebo do governo, como auxílio, R$ 242. Então, nota-se que é menos de 10%. Então, é preciso corrigir também essa tabela que está mais do que defasada. Esse ano, quando tivemos aí os 9%, tivemos a correção do auxílio alimentação, né, que era 458, salvo engano, né, e foi para 658. Mas o auxílio à saúde suplementar, não houve essa correção. Só que os planos de saúde aumentam todos os anos. Não quer saber se a gente teve ajuste ou não teve. Não é? Como também a alimentação, a cesta básica e por aí vai, aumenta, não é nem por ano, aumenta por dia. E por isso que essa questão do empobrecimento ela chega em boa hora, porque a cada vez que passa, a cada dia que passa, nós, servidores e servidoras públicas, estamos cada vez mais empobrecidos. Não é? A nossa renda, o nosso poder de compra está sendo reduzido a cada dia. Você tem a inflação, corrói, você tem um reajuste que não existe, então, obviamente, você comprar uma cesta básica por X, você vai comprar agora por X mais Y. Só que a sua renda, né, a sua remuneração, ela não se ampliou. Avisa, tá? Quando falta... Tu é para avisar com 3. Mas eu estou já terminando. Então... Tá. Pelo que se pode perceber, aqui já é o fim. Conclusão. Nos últimos anos, tivemos períodos sem qualquer ajuste salarial real, expondo as remunerações e o processo de corrosão pela inflação, impactando diretamente o poder de compra dos servidores e das servidoras, especialmente em períodos de inflação mais elevada. A destacar os grupos de cestas de consumo relacionados à saúde, educação, transporte e habitação, uma vez que geram impactos quase que imediatos no poder de compra das remunerações, que é isso que a gente falou agora recentemente. Além da necessidade do reajuste dos salários nos próximos anos, é importante discutir e atacar o problema do elevado endividamento dos servidores públicos, decorrente principalmente do longo período de perda do poder de compra dos salários. Eu vi um estudo, não lembro agora de onde foi, mas que mostra o percentual altíssimo de servidores que estão usando ou cheque especial ou empréstimo nessas agências bancárias
aí da vida, ou seja, o seu mínimo possível de comprometimento para empréstimo já está completamente rendido ali e ainda tem uma luta para que isso aumente. Alguns colegas querem lutar para que isso aumente, para endividar ainda mais. Com isso eu quero agradecer, não cumpri com exatidão, porque não, enfim. Mas aí agradecer a FASUB é muito grata e a gente espera que a gente siga na luta para que a gente possa conseguir no orçamento ainda deste ano, para o próximo ano, garantias de corrigindo essas perdas e essas remunerações para que o servidor público e o serviço público possa ter cada vez mais capacidade de bem servir a população brasileira. Obrigado, deputado. Muito obrigada, Sandro, pela sua participação. Peço desculpas, mas o sistema que faz a contagem de tempo que aparece ali está quebrado, então está mais analógico mesmo o controle do tempo aqui. Você mencionou a PEC 220, né, também que motivou a convocação dessa nossa audiência pública, a princípio por sugestão do Landau, mas, claro, também diálogo com as demais entidades, todas abraçaram, e eu pedi a relatoria dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, e essa semana tive a notícia de que você é a relatora da PEC. Claro, o ano está se encerrando, a gente sabe que para esse ano é difícil dar continuidade, mas para o ano que vem temos uma luta adiante com a relatoria desse tema. Voltei, tentei conseguir, mas a luta segue, né? Porque os anos vão seguir, mas é isso. É bom já ter esse instrumento, né, nas nossas mãos. Bom, agora eu vou passar a palavra, se me permitirem, para Regina Selle, que é representante do Ministério de Gestão e de Inovação. Ela é secretária adjunta de Gestão de Pessoas. Regina, não sei se está online, eu vi que ela está aqui online, mas não sei se ela está na sala no momento. Sim, deputada. Maravilha, que a gente está sem Obrigada, o seu... deputada. Está sem a sua imagem? Eu não sei se está fechado. Vou iniciar o maravilha. vídeo aqui, tá? Tá, obrigada, ótimo. deputada. Eu que te agradeço. Vamos ver que minha câmera está meio torta aqui. Ela não para quieta. Acho que vai ter de ser meio assim mesmo. Não, mas está ótimo. A gente Tá um enxerga torta, e te tá? ouve Desculpa, bem. deputada. Imagina. Bom, fica à vontade, então, Selle, Regina, 10 minutos para sua exposição. Bem rapidamente, deputada, eu até peço desculpas à senhora e aos demais presentes, porque hoje eu vou participar daqui a pouco de uma cerimônia de formatura na ENAP, dos novos... houve um curso de formação de novas lideranças do setor público, o programa Lidera Gov, e hoje é o último dia de aula deles, vai ter uma cerimônia de formatura e eu vou participar, né, representando a ministra e o secretário, de forma que eu não poderei ficar até o fim dessa audiência e vou apenas aqui me limitar, na verdade, a repetir, né, a replicar a nota técnica, né, que foi feita pela diretoria de carreiras da SGP, a DECAR, a SGP, a respeito dessa nota técnica, dessa proposta, né, de emenda constitucional. Trata-se, né, de uma nota técnica que foi divulgada, né, pela Secretaria de Gestão de Pessoas, né, cuja a conclusão final, né, desta nota técnica é que essa emenda à Constituição número 220 de 2016 não deveria prosperar por uma série de razões técnicas elencadas aqui nesta nota, né? Em primeiro lugar, né, eu citaria aqui o que está descrito no item 15 desta nota técnica, que está disponível para consulta de todos os senhores, né? Uma vez que essa PEC fosse aprovada, haveria necessidade, né, de alterar todo o conjunto de princípios orçamentários que hoje rege a formulação do orçamento público. Nós teríamos que alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, teríamos que alterar esse atual marco fiscal que foi aprovado, se não me engano, no fim de agosto, né, o novo regime fiscal, e, quiçá, teríamos que alterar o que a gente chama de regra de ouro da Constituição Federal. Ou seja, a aprovação dessa PEC implicaria numa revisão completa e bastante sistêmica e radical
de todos os princípios que norteiam a política fiscal brasileira, né? Então, apenas citando literalmente o que está enunciado no item 15 da nota técnica da DECAR-SGP, nessas circunstâncias, a necessidade de atendimento do ditame constitucional previsto pela PEC, né, ora em debate, entraria em grave tensão com o conjunto de princípios orçamentários, com a política fiscal vigente e com as decisões políticas a serem tomadas diante do que a gente chama do limite do possível, né? Então, a diferença, por exemplo, dos reajustes salariais que acontecem para os trabalhadores da iniciativa privada, né, o reajuste dos servidores públicos, ele tem que observar as leis orçamentárias do país e também a lei de responsabilidade fiscal, né, sob pena, nós já vivemos isso num passado recente, né, sob a alegação de pedaladas fiscais, foi feito o impeachment de uma presidenta legitimamente eleita pelo povo, né? Então, não se pode fazer nada que não esteja previsto no ordenamento jurídico legal do país, ou seja, a Constituição não pode entrar em conflito com outras leis e as demais leis se submetem aos preceitos constitucionais. Nesse caso, se fosse alterado ou modificado um preceito constitucional, todas as demais leis que lhe são submetidas teriam que também ser alterados, ou seja, os princípios que regem toda a política fiscal brasileira, né? Tudo teria que ser bastante significativamente alterado. E nós sabemos, deputada, que nesse momento existe uma correlação de forças no Congresso brasileiro que dificulta bastante a aprovação de medidas, principalmente medidas que tenham um teor um pouco mais avançado, do ponto de vista de uma concepção diferente, né? Então, vimos recentemente a tramitação da reforma tributária, vimos recentemente a tramitação do próprio marco fiscal, né, as dificuldades que o governo teve para tramitar essas propostas e as diferenças que notamos entre as propostas originalmente apresentadas ao parlamento e o resultado final de como essas propostas, né, do Poder Executivo voltaram, né? Quer dizer, há uma diferença bastante substantiva, né? Então, isso precisa ser bastante considerado, né? Não é possível a gente fazer uma revisão constitucional sem que as demais leis sejam alteradas, né? Então, eu cito primeiramente esse aspecto do item 15 destacado nesta nota técnica da DECAR-SGP. Então, como eu ia dizendo, a diferença dos trabalhadores da iniciativa privada, onde a empresa tem absoluta discricionariedade para dar o reajuste no patamar que ela quiser para os seus trabalhadores. Inclusive, se for uma empresa muito avançada, ela pode, inclusive, dispor de uma boa parte do seu lucro para distribuir para os seus trabalhadores a título de participação nos lucros e resultados. Mas no setor público isso não existe, ou seja, não existe essa total discricionariedade, a discricionariedade é limitada do Poder Executivo e é limitada às leis fiscais orçamentárias e à própria Constituição, como eu disse, que tem a chamada regra de ouro, ou seja, o que diz a regra de ouro constitucional? O Estado não pode fazer dívida para fazer frente a despesas de ordem operacional e principalmente aquelas ligadas ao pagamento dos salários dos servidores, né? Então, enfim, é a Constituição que temos, são as leis que temos nesse momento, e alterá-las significaria termos diante de nós um cenário tanto econômico quanto político bastante mais benigno, né? Eu citaria também, então, o item número 20 desta nota técnica, né? Em que está dito o seguinte, o enunciado é o seguinte: é importante observar ainda que a alteração do dispositivo constitucional em tela repercute em estados e municípios, pois também estariam obrigados a rever a remuneração de seus servidores com base na inflação passada.
Ou seja, isso criaria um problema adicional para que eu já disse aqui, para a lei de responsabilidade fiscal. Teríamos que ter uma outra lei de responsabilidade fiscal, ou alterar a que já temos, ou substituí-la por outra, né? É só lembrando que a lei de responsabilidade fiscal é a chamada Lei Complementar número 101 do ano de 2000, que limita as despesas com pessoal da União a 50% da receita corrente líquida. Portanto, a aprovação desse preceito constitucional implicaria numa revisão profunda da Lei Complementar número 101/2000. Né? Outro sim, também implicaria numa profunda alteração do atual regime fiscal, que limita o crescimento da despesa do Estado a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores, né? E se a despesa crescer acima desse percentual, no ano seguinte, ela cai para 50%. Né? Então, segundo os dispositivos do novo marco fiscal, a cada vez que o Estado descumprir esse teto de 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores à apuração, né, vai se estabelecendo uma série de travas que, no limite, implicam, inclusive, na suspensão de qualquer reajuste para os servidores públicos. Enfim, não é o mundo que nós gostamos, não é o mundo que nós desejamos, mas no atual cenário econômico e político, especialmente no cenário político do país, são as regras que dispomos, né? Portanto, alterar esse conjunto de legislações, de normas, implicaria em profundas revisões legais, e eu aí até devolvo, né, num bom debate com a deputada Sâmia, que enfrenta embates duríssimos no parlamento brasileiro em relação a uma série de temas extremamente polêmicos, né? Deputada, teríamos espaço neste parlamento para debater questões de tal profundidade que alteram de tal forma, né, o funcionamento da política fiscal e da política orçamentária do país, né? Então, eu faço aqui essas ponderações, todas elas constam desta nota técnica SEI, que foi produzida pela Diretoria de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Gestão de Pessoas. Só gostaria de finalizar dizendo que não se trata de nenhuma discordância de mérito, né? Enfim, não é uma discordância do mérito da proposta, no sentido de achar que os servidores não merecem receber um reajuste de salários compatível com a reposição da inflação. Não se trata disso, deputado. O que se trata é que nós temos um enrijecimento por termos que observar o princípio da legalidade. Toda ação que os poderes da República tomam devem observar o princípio da legalidade, e nós estamos amarrados a esses princípios sob pena de descumprimento da própria Constituição Federal, né? Então, só faço essa ressalva de que nós, ao emitirmos um parecer dessa natureza, não estamos de forma alguma nos posicionando contra o direito, né, dos servidores de terem os seus rendimentos atualizados e valorizados, mas estamos apenas fazendo ressalvas de ordem legal, né, e jurídica, ao qual todos nós estamos relacionados, estamos umbilicalmente ligados, né? E em passado recente já vimos que, por questões, inclusive levianas, tivemos uma presidenta que sofreu um impeachment, acusada de uma suposta pedalada que o próprio STF reconhece que não foi cometida. Então, queremos evitar um trauma desse para o nosso país, e estamos submetidos à lei, às leis que regem o orçamento e todo o arcabouço fiscal do país. É isso que eu tinha a dizer. A nota técnica está disponível para todos no SEI, e podemos enviá-la à deputada se solicitada. Obrigada, deputada. Obrigada, Regina, pela sua participação. Nós gostaríamos, sim, de ter acesso a essa nota técnica, não só para disponibilizar para o mandato e para as entidades, mas para o conjunto dos membros aqui dessa nossa comissão. Eu sei que a senhora também tem horário
né, para sair em breve por conta do próximo compromisso. Então, também fique à vontade, no momento que for necessário e oportuno, para ir para a próxima atividade. Eu gostaria de registrar a presença da Camila Valadão, que é deputada estadual do PSOL, no estado do Espírito Santo, que veio aqui a Brasília essa semana para algumas atividades e também está dando o privilégio da sua presença. Obrigada, Camila, pela sua presença, pela sua participação. Aqui estão presentes diversas entidades e categorias do funcionalismo público de vários estados do país e, sem dúvida, os temas que a gente está discutindo também impactam muito a categoria, as diferentes, né, setores e categorias de servidores do Espírito Santo. Então, fundamental a sua presença. Eu tenho algumas considerações para fazer, mas eu vou usar o tempo dos parlamentares ao final, primeiro ouvir todas as entidades e depois utilizar o tempo dos parlamentares. Acredito também que a deputada Fernanda deva entrar em breve. Eu vou passar a palavra, então, para o senhor Davi Lobão, que está aqui online. Eu não sei se ele já está na sala, porque está online, sim. Representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, FONASEF, pelo prazo de 10 minutos. Lobão, obrigada pela sua presença, sua participação. Obrigada, companheira Sâmia. É um prazer imenso estar aqui nesse espaço. Queria parabenizar a sua iniciativa, colocando sempre o seu mandato a serviço do movimento dos trabalhadores. Sâmia, vou pegar uma experiência vivida por nós nos últimos anos para tentar responder algumas preocupações levantadas aí pela representante do Ministério da Gestão e Inovação. Nós, servidores públicos federais, vivemos um drama por 6 anos seguidos, 2 anos de governo do Temer e 4 anos do governo Bolsonaro, sem, em nenhum momento, ser aberto qualquer canal de negociação sobre a nossa vida de trabalhador, sobre as nossas condições de emprego, sobre as nossas condições de trabalho, sobre os nossos salários. Foram 6 anos de grande humilhação. Por 4 vezes, o governo Bolsonaro atendeu a gente numa audiência em que a gente insistia muito para ser atendido. E ele sempre abria a reunião assim. Os representantes do governo Bolsonaro abriam a reunião assim. Vocês querem conversar com a gente? O quê? Futebol, cinema, teatro? O que vocês querem conversar? E a gente dizia, não, a gente quer conversar sobre as nossas vidas, sobre o nosso emprego, sobre os nossos salários. Quer dizer, mas nós não negociamos com trabalhadores. E por não ter um direito constitucional, um direito na lei, que obrigasse os trabalhadores a conversar com o seu patrão, servidores públicos federais com o governo federal, nós éramos obrigados a ver esse tamanho humilhação. Foi assim durante os 6 anos, 2 de Temer e 4 de Bolsonaro. Nós fizemos uma luta dura. Eu me lembro, Sâmia, que a última vez que nós nos encontramos com o governo Bolsonaro, e ele veio mais uma vez com esse tipo de declaração, a gente se levantou da mesa e disse, olha, nós faremos de tudo para que no próximo ano, quando a gente for negociar nossas vidas, vocês não estejam aí mais desse lado. Nós vamos estar do lado de cá, mas vocês não vão estar do lado de lá. E nós fizemos uma luta ferrenha e conseguimos derrotar o governo Bolsonaro. Essa derrota eleitoral nos abriu muitas, mas muitas perspectivas de sonhos da gente começar agora um processo negocial de fato. E olha, nós fomos impactados pela reabertura da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Presença de vários ministros, todos os ministros da área econômica, da área da articulação política, ministro da Educação, da Previdência, do Trabalho. Então, estava lá a maioria dos ministros, dizendo da importância do serviço público e do processo negocial. Sâmia, em junho deste ano, nós apresentamos a nossa proposta ao governo. 4 itens. Recomposição de perdas salariais, reestruturação de carreira, equiparação dos benefícios e revogação das medidas draconianas do governo Bolsonaro contra o servidor e contra o serviço público. Nós estamos hoje, Sâmia, dia 7 de dezembro. O governo ainda não nos respondeu. Qual o trabalhador em qualquer local do mundo passa por tal experiência? 7 meses sem uma resposta. O governo marcou agora, para o dia 18 de dezembro, que vai nos dar uma resposta às nossas reivindicações. Por que eu comecei com essa história, Sam?
para você entender a necessidade imperiosa que os servidores públicos têm de ter a sua database. Que nenhum trabalhador do mundo se submete a isso. Nenhum trabalhador do mundo passa por esse vexame. Porque se o patrão não construir um acordo em um determinado período, esse período é em geral 30 dias, o sindicato tem a obrigação na sua database de acionar a justiça e, através de um processo de dissídio coletivo, exigir uma resposta do governo, do patrão. E nós não temos isso. Nós não temos esse direito. O trabalhador, servidor público, não tem o direito de reivindicar o seu salário e ter um processo de negociação concreto, onde você faz uma proposta, o patrão faz uma contraproposta e as coisas caminham. Não. Nós passamos agora por esse vexame de 7 meses, onde o governo olha para a gente e faz, não tenho nada que responder agora, não tenho nada que responder agora. E nós não podemos, em nenhum momento, acionar a justiça, em nenhum momento fazer algo que obriga o governo a nos responder. É verdade que a única arma que nós temos é a greve, é o movimento, é a mobilização. Esse ano, infelizmente, nós não tivemos a capacidade de exigir do governo essa resposta. Mas a própria ministra Esther Dweck já falou, tá, categoricamente, de que há um cenário no ar de uma greve dos servidores públicos federais. Não é outro caminho, porque o caminho de passar 7 meses sem uma resposta. Então, essa audiência pública é de fundamental importância para a gente, que obriga ao governo a respeitar o processo negocial. Não dá para o governo chegar numa mesa de negociação e não tem o que responder a vocês, não tem o que responder a vocês, uma vez atrás da outra, e a gente não ter para onde recorrer. Então, o estabelecimento legal é de fundamental importância. Agora, o triste dessa história é o MGI chegar aqui e dizer para a gente o seguinte, olha, há um arcabouço legal que proíbe vocês ter database. Por isso, vocês não vão ter. Porque vocês, a princípio, a database vai estourar todos os instrumentos que nós temos de fiscalização dos gastos públicos. Primeiro, eu quero discordar disso. Esse cenário não está posto, não está colocado, não é verdadeiro. Então, não quer dizer que nós tenhamos uma database, um reajuste anual, a recomposição das perdas salariais de acordo com a inflação. Isso significa dizer que está estourado o orçamento. Não, até porque o arcabouço fiscal, que é nocivo aos interesses do povo brasileiro, garante a correção do próprio orçamento pela inflação e pela uma taxa de crescimento. Então, isso não é verdade que estouraria a lei de responsabilidade fiscal. Não é verdade. Isso não chegaria a esse patamar. Então, outra coisa, se você tem empecilhos que atrapalham a situação concreta do servidor, do trabalhador, até a recomposição das suas perdas salariais, o mecanismo não é chegar para ele e dizer o seguinte, olha, a lei lhe proíbe. O mecanismo é buscar a superação desses problemas a partir de mudanças reais que podem ser realizadas. Agora, o que não pode ser feito é o que nós estamos vivendo hoje. O servidor público federal está pedindo exoneração, o número de afastamento do serviço público federal é alto, o servidor público federal está endividado e tem hoje nas suas bandeiras de luta a necessidade de aumentar a margem do consignado para ele buscar mais empréstimos, se endividar mais ainda, engordar ainda mais os lucros dos banqueiros. Isso passa a ser uma reivindicação dos trabalhadores pela necessidade imperiosa de sobrevivência. A perda salarial dos servidores públicos federais do último governo Lula para cá chega ao patamar de 53%. Isso porque teve agora em maio um reajuste de 9%. Imagina que é um servidor, um trabalhador, um cidadão com 53% de menor capacidade de compra que ele tinha há 10 anos atrás. Isso muda a vida da pessoa. Isso compromete a vida da pessoa. Então, a falta de uma database, a falta de uma lei que nos garanta a negociação de fato, que imponha ao governo a necessidade de nos responder, que faça um processo negocial de fato, honesto, sincero, que seja uma proposta para lá, uma contraproposta para cá, na busca. Isso é de fundamental importância, acontece em todos os instrumentos. Dizer que o serviço público, o serviço privado pode fazer isso.
porque tem margem de lucros e o governo não, me perdoe, não dá para aceitar isso como uma coisa normal. É bom que se diga que as empresas de economia mistas, que têm orçamento estadual, que têm orçamento público, ela tem database, ela negocia com os trabalhadores e ela constrói o instrumento da database sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Então, é possível superar esses problemas legalmente? É possível. A nota técnica está correta, que a professora, que a companheira do MGI acabou de registrar aqui? Não, ela não está correta. A nota técnica, ela fere princípios muito básicos de que o orçamento pode ser acrescido, ter banda de crescimento, correção inflacionária. Então, tudo isso nos permite dizer que não existe nada nocivo em aplicar a lei da database. Sabe onde é que vai estar os grandes problemas? Entre nós, sindicalistas. Nós teremos que discutir entre nós, por exemplo, quem faz o processo. Nós temos que buscar unidade em vários sindicatos. Por exemplo, o meu sindicato representa trabalhadores PCCETAI. O sindicato que você é filiada, Sâmia, a Fazubra, também representa trabalhadores PCCETAI. Qual desses sindicatos vai entrar na justiça, vai fazer o processo de negociação de fatos com a database? Nós teríamos que discutir entre a gente para ter um único sindicato. Mas isso eu tenho certeza de que a classe trabalhadora saberia buscar essa unidade, saberia buscar esses caminhos. Então, eu queria parabenizar aqui essa iniciativa. Esse é um grande sonho dos servidores públicos, ter a sua database, ter o seu momento de negociação salarial, ter uma negociação de fato, que não passamos por essa humilhação. Quero dizer muito fortemente que o governo Bolsonaro foi desumano, o governo Bolsonaro foi draconiano, passou 4 anos sem não responder, mas o que o governo Lula fez com a gente esse ano é de uma desconsideração muito grande. Nós começamos a negociação há 7 meses. O governo ficou de nos responder agora dia 8 de dezembro. Desculpa, 18 de dezembro. Nenhum servidor, nenhum trabalhador do mundo passa por esse descaso. Então, Sâmia, parabenizando mais uma vez pelo seu mandato, colocando sempre a gente aqui à disposição para fortalecer essa luta, uma luta que é muito cara, muito importante para a classe trabalhadora e para os servidores públicos. Assistir que os outros servidores, os outros trabalhadores têm essa database, nós não temos. Ela é muito triste para a gente, ela é muito cara para a gente. E um argumento que desmoraliza todo esse processo de que a lei proíbe é o fato que as empresas mistas que têm orçamento público têm sua database, faz suas negociações, acordo entre patrão e empregado vira lei, então isso não pode ser resolvido. Eu não tenho dúvida disso. O problema é muito mais político do que gerencial. Não existe problemas que atrapalhem, que determinem o fim da possibilidade de termos database. O que existe é falta de vontade política e de colocar o trabalhador, o servidor público, na condição de que ele que é um trabalhador comum, como outro qualquer, que tem as suas conquistas importantes, como a estabilidade de emprego, para ter a autonomia de fazer o trabalho em defesa do Estado, porque ele tem um patrão que é o Estado, tem que servir à sociedade, à comunidade. Então, isso os diferencia. Mas na qualidade do seu trabalho, na busca do seu vencimento, na condição de melhorar a sua vida, ele é igual a todo e qualquer trabalhador e assim tem que ser tratado. Parabéns, Sâmia, estamos juntos aí nessa luta. Muito obrigado. Lobão, muito obrigada pela sua participação, excelente. Eu ia deixar para o final, mas eu vou aproveitar e deixar fazer algumas considerações inspiradas pela fala do Lobão. Primeiro que, e claro, as notas técnicas elas refletem uma análise técnica da situação, mas elas também refletem um ponto de partida político. Refletem uma opinião que às vezes é traduzida em questões técnicas, mas que tem a ver com a forma como você olha a situação política. E se é verdade que internamente no Congresso Nacional, por hoje, não há correlação de forças, considerando que a maioria daqui é de parlamentares de cunho liberal, a bancada expressiva da extrema-direita, enfim, que não abraçaria, a princípio, a ideia de que servidores públicos devem ter um reajuste, assim como os servidores da CLT, garantido anualmente pelos índices da inflação. Também é verdade que a correlação de forças não é algo estático. A correlação de forças se modifica a partir justamente da intervenção
das categorias, dos sindicatos, da população brasileira e do próprio governo. E aí eu queria fazer também uma observação a respeito do arcabouço fiscal. Não havia uma visão conflitante entre a maioria do Congresso e o governo de como deveriam ser as novas regras fiscais. Não foi uma dificuldade aprovar esse novo marco fiscal. Ao contrário, o teto de gastos havia um amplo consenso de que já era uma falência, que nunca deveria ter sido aplicada, ainda que tenha sido. O próprio Paulo Guedes chegou a dar declarações semelhantes e precisaria ser substituído por um novo modelo. Nós alertamos, inclusive nós, do pessoal, votamos contra esse modelo de arcabouço fiscal, porque justamente impede que o Estado cresça, que tenha condição de, não é nem que cresça, mas que seja à altura das demandas sociais. E aí eu falo como alguém que fez muita campanha desde o primeiro dia para que o Lula pudesse se eleger e derrotar a tragédia do bolsonarismo. Não é possível cumprir o programa eleitoral com o arcabouço fiscal. É o que eu não falo nem especificamente sobre os servidores. É sobre o conjunto da população. Não vai ter dinheiro para assistência social, para saúde, para educação. Isso significa terceirização. Vai significar. Significa privatização, porque não vai caber no Estado o mínimo que a gente tem. Eu não estou falando nem em ampliação, estou falando em manutenção daquilo que nós já temos. Então, há uma vontade política também que expressa as notas técnicas e essas opiniões. Mas também uma vontade política da nossa parte de tentar alterar a correlação de forças. Na última semana, nós fizemos uma audiência pública, por exemplo, a respeito da reforma administrativa. Teve uma intervenção muito interessante, que foi do servidor da Frente Parlamentar do Serviço Público, me fugiu o nome dele agora, mas ele fez uma intervenção resgatando, inclusive, no processo da Constituinte, que anteriormente à Constituinte, boa parte daquilo que hoje é serviço público, regime próprio, era CLT. Claro que a correlação de forças da Constituinte, no momento de ascensão, era muito diferente do de agora. Não vou fazer uma comparação tosca, mas o que eu quero dizer é que foi possível ampliar naquele momento. E a correlação de forças interna não era das melhores, também nunca foi. A gente nunca teve maioria no Congresso Nacional, porque é distorcido o processo eleitoral, é dominado pelo poder econômico, a gente sabe como é que funciona. Então, eu sou daquelas que não acredita na estaticidade da correlação de forças imutável. Também acho que as notas técnicas expressam uma opinião política. Acho que foi um erro grande e profundo esse novo arcabouço fiscal, assim como é um erro as declarações públicas que elogiam essa lógica fiscalista e que devem aprofundar, assim como pode ser um grande erro também a reforma administrativa, que ainda não foi apresentada, por isso eu digo pode ser, porque ainda há tempo para que ela não vá adiante, e, sem dúvida, é um grande erro essa não proposta de reajuste. Porque, está bem, não dá para ter a PEC 220, tem que ser da forma como está, mas a verdade é que a forma como está, na prática, significa a possibilidade de um 0%. E um 0% é um não reajuste. Então, as regras atuais, na verdade, elas não garantem nenhum tipo de reajuste, não digo nem inflacionária, nenhum reajuste, é nada. E, de fato, é inevitável que as categorias façam mobilização ou mesmo greve no ano que vem. Por isso que a ministra Esther, muito lúcida, consciente, deu essa declaração. De fato, é inevitável. E por que não as categorias pressionarem, fazerem a sua parte, fazerem a sua luta? O mercado está fazendo. O Arthur Lira faz todos os dias, com todas as chantagens possíveis e inimagináveis. A imprensa também faz a sua parte. E nós, como trabalhadores, sou deputada federal, mas sou uma servidora pública, né, da Universidade de São Paulo, também da base da Fazubra, assim como o nosso companheiro Sandro representa o sindicato, é a nossa parte como trabalhador fazer a nossa luta, a nossa pressão e a nossa mobilização. E eu vejo a PEC como um instrumento para isso, né? Um instrumento de mobilização, de compreensão, de reflexão junto aos servidores e às servidoras. Enfim, são essas considerações que eu queria fazer. Eu ia falar no final, mas aí o Lobão me deu uma empolgação para falar, e como a gente tem a prerrogativa da palavra, a gente aproveita também. E agora eu vou, então, passar a palavra para o senhor Fabiano dos Santos, que é coordenador geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União, FENAJUF, pelo prazo de 10 minutos. Beleza, muito obrigado, Sâmia. Uma satisfação estar aqui hoje, né, representando a FENAJUF, todos os trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal, do Ministério Público da União. Quero saudá-la, Sâmia, agradecer e parabenizar pela iniciativa dessa audiência pública, né, juntamente aí com a deputada Fernanda Melchiona, dizer que tem uma importância muito grande a gente poder ocupar esse espaço hoje aqui para fazer essa discussão e ter o alcance
inclusive da TV Câmara. É muito importante para a gente ter condições de fazer esse debate e dar voz a cada um dos servidores e servidoras que, com certeza, estão acompanhando aqui essa atividade. Quero saudar também aqui os representantes, as representantes das entidades, né? Quero registrar também aqui a presença da bancada da FENAJUF, em especial o pessoal do Citraeng aqui, que se fez muito presente, também estamos aqui representados também pelo Sintrajude, Sindijuf Bahia. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse reconhecimento, porque é um esforço para a gente valorizar os debates que precisam ser feitos. Eu vou começar fazendo um breve histórico da nossa luta pelo direito à database. É um direito que, na verdade, já está assegurado no artigo 37, inciso 10, e que chegou ao Supremo, né, no RE 843-112, que foi movido por uma entidade municipal de São Paulo. Várias outras entidades se somaram, como a Amicus Curiae, nesse processo, mas por maioria de votos, né, 6-4, o STF decidiu em 25 de setembro de 2020 que o Executivo não é obrigado a conceder as revisões gerais anuais nos salários aí dos servidores públicos federais. Então não precisa respeitar o que está comandado na Constituição e que basta, nesse caso, apresentar uma justificativa, né, ao Legislativo do porquê que não vai ser cumprido. Eu, inclusive, desconheço se esse procedimento é respeitado, né? Acho que seria, inclusive, importante a gente vir a compreender isso. Bom, o fato é que o achatamento salarial do funcionalismo, por meio da desvalorização com a corrosão da inflação, já faz bastante tempo que é uma política, e eu acho que isso precisa ser dito. Ele é uma política de vários governos, e isso foi evidenciado, eu acho que aqui todo mundo vai lembrar, naquela fatídica reunião interministerial, né, onde se discutiam todos os oportunismos possíveis, né, em relação ao momento gravíssimo que a gente vivia da pandemia, inclusive né, com a história do passar boiada, e lá foi colocada uma política, que é a política da granada no bolso, que se materializou por um comando legal para o congelamento salarial por 2 anos de todo o funcionalismo público. E isso foi colocado como uma vitória do governo, né, e colocando, inclusive, os servidores públicos como inimigos. Então, esse é o contexto da nossa luta em relação à questão da corrosão inflacionária, e esse é o contexto, né, ali eu acho que é o extremo, né, não preciso nem discutir aqui o caráter daquele governo, mas ali era o extremo, mas de uma política que a gente vê, uma política neoliberal, de constante desmonte do Estado, dos serviços públicos, que vem sendo aplicado constantemente aí por todos os governos. Eu acho que é importante a gente dizer que a política de achatamento salarial do funcionalismo, embora a gente, diferentemente dos trabalhadores da iniciativa privada, não tenhamos o direito à database, né, ou pelo menos não assegurado, né, não efetivado, ela se dá também com os trabalhadores da iniciativa privada por meio da rotatividade. A gente sabe que é isso, todo ano tem a questão da reposição das perdas inflacionárias, mas um trabalhador, quando ele muda de emprego, normalmente ele vai ser submetido novamente ao piso da categoria, vai ter que começar a galgar tudo de novo. E isso leva também os trabalhadores da iniciativa privada a um achatamento, e esse achatamento, por conta da estabilidade do servidor público, uma garantia, inclusive, necessária ao bom funcionamento do Estado, ele não consegue se efetivar. Por isso, se estabelecem outras políticas alternativas que vão caminhando para esse achatamento. Agora, eu vou discutir também algumas questões que a representante aqui do Ministério da Gestão e Inovação colocou, mas eu quero destacar o seguinte: há uma contradição no debate que está colocado, porque, embora todos os governos tenham aplicado políticas que vão achatando os salários do funcionalismo, inclusive com a materialização de políticas nocivas à efetivação dos direitos sociais, como foi o teto dos gastos, como foi o arcabouço fiscal,
mesmo nesses marcos legais, há a possibilidade do crescimento pela inflação para o orçamento anual. E a gente sabe que a folha de pagamentos também faz parte do orçamento. Então, se há a possibilidade de se aplicar o crescimento da inflação para todo o orçamento, por que para o funcionalismo ele não pode ser aplicado? A gente, que é do Judiciário Federal, observou no período da política da granada no bolso uma quantidade gigantesca de prédios sendo reformados, porque esse crescimento orçamentário, essa margem de crescimento orçamentário sobre a folha, foi aplicada em outras despesas. Então, essa é uma contradição que nós precisamos cobrar. Se pode crescer pela inflação, por que a folha não pode crescer pela inflação? Nós queremos ouvir essa resposta. Agora, eu acho que tem uma coisa que nós aqui precisamos compreender. As nossas conquistas, todas elas, sempre são com processos de luta. E, quando necessário, com a realização de greve. E é isso que nós vamos fazer se necessário. Então, se a ministra coloca que é muito provável que os servidores públicos farão greve, eu afirmo aqui, faremos. Faremos sim, se necessário, porque é preciso que a gente lute pelos nossos direitos. Os nossos direitos estão sendo desrespeitados constantemente. E aí, eu acho que é muito importante que a gente inclua nas nossas pautas de luta a aprovação da PEC 220 de 2016. Se vai ser necessário fazer uma discussão para ajustá-la, façamos. Mas não é possível que a gente inicie a discussão dizendo essa PEC não deve prosperar. Isso não é debate. Isso não é debate. Nós precisamos fazer um debate. E aí, nesse sentido, eu saúdo, parabenizo a deputada Sâmia pela iniciativa de buscar a relatoria e temos certeza que na CCJ esse projeto vai estar em boas mãos. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque não é só os esforços da deputada Sâmia que vão garantir que a gente consiga fazer todo o debate em torno disso. E nós vamos precisar seguir enfrentando a política do arcabouço. E, aliás, vejam que essa contradição que eu apontei, da possibilidade de crescer a folha pela inflação também, ela já foi tratada na política do arcabouço fiscal. Não foi à toa que foram inseridos aqueles gatilhos. Não foi à toa. E os gatilhos, eles lidavam essencialmente com a remuneração dos servidores, com os serviços públicos, com a possibilidade de nomeações de novos servidores, com a realização de concursos, porque só esses elementos foram frontalmente atacados. Porque essa é a política que se materializou também no arcabouço fiscal, nesse novo arcabouço fiscal. E aí eu quero relembrar aqui que, embora tenha tido muita crítica, não, o problema não é o arcabouço, o problema são as emendas do relator. Foi apresentado um destaque, inclusive pela bancada do PSOL, para suprimir esses gatilhos. E esse destaque era um único destaque, me corrija se eu estiver errado, Sâmia, era um único destaque que poderia ser apresentado pela bancada do PSOL. E foi esse. E ele não recebeu votos para suprimir. Então, toda aquela narrativa de que o problema eram as emendas do relator foi por terra, porque a gente teve 20 votos nesse destaque do PSOL. Então, acho que é muito importante a gente relembrar isso. Agora, eu quero endereçar aqui, já vou concluir, as razões técnicas que nos foram apresentadas aqui, como muito bem pontuou a Sâmia, elas são, na verdade, políticas. Elas são políticas. E elas se materializam por uma série de normativos que impõem a política neoliberal que nós precisamos enfrentar, que sustentam o sistema da dívida pública. Foi falado aqui pela representante do governo no limite do possível. O limite do possível não se aplica para a dívida pública. Sempre que chega perto de ter algum problema com o limite do possível, estabelece-se um novo arcabouço fiscal, estabelece-se alguma coisa que vai garantir que seja sustentado o insustentável. E a repercussão nos estados e municípios é, na verdade, a extensão dos direitos aos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos estaduais e municipais. Por fim, quando os servidores exigem o cumprimento
do seu direito à reposição das perdas salariais, ninguém aqui está querendo ser irresponsável e ninguém quer quebrar o Estado brasileiro. Pelo contrário, todos os servidores e servidoras têm um compromisso gigantesco com a prestação dos serviços públicos, como ficou evidenciado, inclusive, durante o período da pandemia. O que nós queremos, sim, é uma database que seja precedida por um processo de negociação coletiva, inclusive como está colocado na resolução 151 da OIT, que não foi regulamentada aqui no Brasil ainda. O Brasil é signatário, porém não regulamentou. E nesse processo de negociação coletiva, nós podemos enfrentar concretamente as preocupações que a representante do Ministério colocou aqui. Se para se alcançar um índice, nós vamos esbarrar este ano em algum limite, que isso faça parte do processo de negociação coletiva. Mas nós não podemos admitir que a gente não possa fazer o debate da PEC 220, que a gente inicie esse debate dizendo que ela não deve prosperar, ela tem que ser debatida, se tem problemas, vamos enfrentar esses problemas, mas a gente precisa garantir o direito à reposição das perdas inflacionárias. Não à toa, essa audiência pública aqui, ela colocou como pauta a política de empobrecimento dos servidores públicos. Essa política precisa ser enfrentada e precisa ser derrotada, porque serviços públicos de qualidade, eles se dão com a valorização dos servidores e servidoras. Então, é isso, e eu acho que, só para concluir, nós somos responsáveis com a sociedade pela prestação dos serviços públicos e a gente luta cotidianamente por uma sociedade que seja mais justa. E faz parte disso essa luta que nós estamos discutindo aqui. Agradeço o espaço e façamos, sim, o debate da PEC 220. Muito obrigada, Fabiano, pela sua participação. Agora eu concedo a palavra à professora Anne, que é a terceira secretária do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES, pelo prazo de 10 minutos. Primeiramente, boa tarde a todas, todos e todos. Quero iniciar minha fala aqui manifestando repúdio à privatização da Sabesp. Eu sou servidora pública do Estado de São Paulo, assim como a Sâmia na Universidade de São Paulo. Nós temos que repudiar a privatização, porque o governo Tarcísio é o braço forte do bolsonarismo no Estado de São Paulo. Gostaria de saudar aqui todos os companheiros aqui que estão nessa mesa, todos os sindicatos e entidades que estão aqui presentes nessa plenária. Saudar o meu colega, Luiz Acosta, que está aqui também representando a diretoria do ANDES Sindicato Nacional ali. E, obviamente, quero saudar aqui a iniciativa das deputadas federais Sâmia Bonfim e Fernanda Melchiona por terem chamado essa audiência e por permitir dar voz para nós, servidores públicos, que é muito importante também ocupar esse espaço do Congresso e, ao mesmo tempo, desconstruir falas do governo, como foi colocado aqui pela senhora Regina. Então, eu acho que é um momento muito oportuno da gente também qualificar esse debate político. Nesse sentido, eu gostaria de reforçar que o ANDES, juntamente com diversas entidades, coletivos, movimentos sociais, se somou na luta contra o Bolsonaro e para derrotar eles nas urnas em 2022, nessa frente ampla que acabou elegendo o Lula, cuja essa decisão ela é muito cara para o nosso Sindicato Nacional, porque, historicamente, o ANDES ele não toma partido. Ele mantém a sua independência e sua autonomia de partidos e governo. Mas a gente não podia tergiversar num momento onde nós estávamos vivendo 4 anos de governo Bolsonaro, com uma pandemia no meio, onde esse governo elegeu como inimigo principal as mulheres, as populações negras e negros, a população LGBTQIAP+, o meio ambiente, e nós, os servidores públicos, como foi bem dito aqui. Mas, principalmente, esse governo atacou a democracia brasileira. E nós, então, enquanto setor consciente da classe, juntamente com todas as entidades que eu citei aqui, nós estivemos, então, na luta também pela essa democracia. Então, é importante frisar para o governo e para a base do governo que não existe democracia sem defender saúde,
educação, assistência social, a segurança pública socialmente referenciada, né? Porque, sistematicamente, nós, servidores públicos, né, somos atacados pela mídia liberal, né, que servidor público é privilegiado, é super salário. E, contraditoriamente, né, a Folha de São Paulo, esse ano, né, publicou, né, dados onde que os servidores públicos no Brasil são... os dados, né, a quantidade de servidores públicos é bem menor do que países como os Estados Unidos, na Europa, inclusive dentro da América do Sul, né? O nosso contingente de trabalhadores e trabalhadoras no serviço público é cerca de 12,45%. Então, é muito pouco de servidores que nós temos, e quando se fala de privilégios, né, e de supersalários, 70% dos servidores e servidoras públicas recebem salários entre 3 a 5 mil reais. Quem são esses servidores? Quem são essas servidoras? São os médicos nos postinhos, as assistentes sociais, as psicólogas, enfim, os educadores da educação básica nos estados e nos municípios. Então, é uma falácia. Isso tudo é uma falácia que vem se construindo e que acaba, né, atingindo mentes e corações da classe trabalhadora. Então, por isso, é necessário aprovar essa PEC, né, que ela foi desarquivada, e agora a gente vai ter a Sâmia, né, como nossa relatora, né, desculpa, eu confundi, né, mas ela também está na luta dentro da PEC 143, né, de 2020, né, e seus apensados, que é a PLP 040, a gente tem que aprovar na CCJ para justamente descongelar o tempo de serviço dos servidores, principalmente nos estados e municípios, que vai, então, coibir, né, as gratificações, os quinquênios, anuênios, triênios e licença-prêmio, né, que, durante o governo Bolsonaro, através da LC 173 de 2020, né, caiu no colo dos servidores esse contingenciamento, ou esse congelamento do nosso tempo de serviço, do nosso tempo de aposentadoria. Da mesma forma, a gente tem que derrotar a PEC 32, né, a reforma administrativa, que é, sim, um entulho do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, né, e defendida arduamente pelo Centrão e pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? Então, a gente tem que rejeitar qualquer medida que ataque o funcionalismo, né, e que vai afetar, consequentemente, as camadas mais basais da sociedade brasileira, como as mulheres negras, pobres e periféricas. E, dentro desse bojo, né, o governo aprovou, como foi bem dito aqui, o novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, né? Porque mal ingressou esse novo governo, Lula e Haddad estavam tão apressados, tão preocupados de atender o capital financeiro, que é uma medida, né, que, mais uma vez, vai impedir a valorização do serviço público e que ameaça, então, todas as áreas sociais, principalmente afetando o piso constitucional destinado à saúde e à educação, e, em outras palavras, acelerar o processo de desmonte do serviço público e a qualidade oferecida para a população brasileira. Então, nesse sentido, também é importante avançar nessa, como foi chamado nessa audiência, né, na PEC 220, né, porque o governo não pode propor reajuste salarial inferior, né, ao índice da inflação, porque é constitucional, como foi dito aqui, o reajustar da inflação do período. E, por isso, né, eu acho que é interessante a gente trazer, importante a gente trazer a nossa campanha salarial aqui, junto com os setores do FONASEF, né, que estão aqui os nossos companheiros do SINASEF, vi aqui, né, que é a nossa campanha salarial 2024, que ela tem uma unidade, né, na nossa mesa de negociação, porque é a única maneira, então, de impedir que a extrema-direita não avance e não volte a governar no país, é atender os anseios da maioria da população. Então, nesse sentido, valorizar os servidores públicos é importante, porque são os nossos serviços que chegam até a população, né? E aí, nesse sentido, é garantir direitos básicos, né, na Constituição, como a saúde e como o nosso setor, que é a da educação. E, para que isso dê certo, essa mensagem é diretamente para o governo, né, tem que atender a reivindicação de nós, servidores, né, pois o governo está a 5 reuniões da Mesa Nacional de Negociação Permanente, né, dizendo que, por conta do arcabouço fiscal, não tem índice, e quando apresenta um índice, né, a partir da reserva técnica, né, de apenas 1,5 bilhões na LOA para o funcionalismo público, não representa nem 1% de reajuste.
né? Menos de 1. Né? E tem mais, essa afirmação ela vem combinada caso o recurso for de fato destinado para o funcionalismo, em outras palavras, para nós, servidores. Né? A nossa pauta de reivindicação apresentada na mesa de negociação, como foi dito aqui, não inclui somente a questão econômica, né? Mas está atrelada aos nossos... a nossa pauta, que inclui o revogaço das diversas medidas do governo Bolsonaro, o arquivamento da PEC 32, a reestruturação das carreiras, né, além da implementação das mesas setoriais, né, principalmente para debater carreira docente, que hoje está tão fragmentada e desvalorizada. Né, nós, do Antissindicato Nacional, chamamos, então, uma semana de mobilização, né, pela Comissão Nacional de Mobilização para a semana que vem, porque o governo tinha dito, né, na última reunião, que iria, né, chamar a reunião até o dia 15. Né? Mas, ironicamente, o governo chamou essa reunião para o dia 18 de dezembro. Né? E esperamos, então, que tenhamos resposta para a nossa pauta, porque 1% é insuficiente. E deixa de forma muito explícita, né, essa desvalorização e a falta de compromisso do governo com o funcionalismo público. Por fim, né, queria destacar também que nós, servidores públicos, durante o momento mais difícil da história recente mundial e também brasileira, né, durante toda a pandemia da Covid-19, nós mantemos a estrutura pública funcionando nos estados e no município. Muito de nós morremos, muito de nós estivemos na linha de enfrentamento ao combate à Covid, combatemos o negacionismo, defendemos a ciência, né, e lutamos ombro a ombro em 2022 pela manutenção da democracia. E aí fica a minha pergunta para o governo. Nós não merecemos ser valorizados? Nós, do Sindicato Nacional, estamos em defesa da democracia, dos serviços públicos, dos servidores, e continuaremos assim, porque a nossa luta não acabou e a gente tem que se organizar, mobilizar, buscar a unidade entre as entidades sindicais e as categorias para fazer uma grande mobilização para 2024. Obrigada. Muito obrigada, Anne. A Regina, ela havia pedido, na verdade, antes da fala da Anne, para eu passar a palavra para ela poder se despedir. Eu acabei me esquecendo, empolgada em passar para os demais, e ela precisou se ausentar. Então, na verdade, eu que peço desculpas, porque ela precisou sair sem que pudesse se despedir da nossa audiência. E eu queria reforçar o que disse a Anne sobre o tema da privatização da Sabesp em São Paulo. Além de ter sido um absurdo a entrega de um patrimônio público que é superavitário, que conta com milhares de trabalhadores e que é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, e que nunca deu prejuízo e que tem condição de abastecer a maioria do estado de São Paulo, justamente pela lógica de subsídio cruzado, né? Qual empresa privada vai querer abastecer uma cidade pequena, um lugar mais menos lucrativo, simplesmente pelo dever de servir a população? É óbvio que isso não vai acontecer. Mas também aconteceu sob banho de sangue. Eu não sei se vocês viram, mas as 5 pessoas que estão detidas até agora, elas devem passar por uma audiência de custódia nas próximas horas, e as acusações são gravíssimas, dentre elas a de associação criminosa. Vejam, pessoas que estavam ali lutando contra a privatização da Sabesp. Houve uma ação absurda por parte da polícia, eles foram levados para a delegacia e podem ficar presos a depender do resultado dessa audiência de custódia, sobre um argumento muito grave, porque, na prática, isso é a criminalização de quem milita, de quem luta. Se essa moda pega, é um absurdo, inclusive, contra todas e todos nós que estamos na luta do sindicalismo. Então, a gente precisa se unir em solidariedade. A gente está se articulando, né, procurando outros deputados e também entidades para exigir. Eu vou até ler o nome de quais são as pessoas que ainda estão detidas, para, enfim, ficar registrado também a nossa posição pública. É a Vivian Mendes, o Ricardo Senesi, o Andrew Luiz e o Lucas Carvante. Nós exigimos, e a Bruna, que eu esqueci, não tenho o sobrenome dela, mas a Bruna, ela foi prestar um depoimento como testemunha e recebeu voz de prisão. Assim, que foi um absurdo completo. Então, nós exigimos a soltura imediata desses 5 militantes, 5 cidadãos brasileiros que estavam lutando contra a privatização da Sabesp.
E fica aqui o nosso repúdio, evidentemente, ao governador Tarcísio pelo absurdo que ele comandou na noite de ontem. Bom, voltando aqui para o tema da nossa audiência, por fim, eu concedo a palavra ao senhor Davi Landau, que é coordenador executivo do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas, Sintraeng, também pelo prazo de 10 minutos. Bom, boa tarde a todas, todos e todos aqui. Gostaria de agradecer a deputada Sâmia Bonfim aqui, né, profundamente, uma grande lutadora, né, sempre representando as causas dos trabalhadores. Aliás, uma bancada que sempre, perante qualquer governo, né, sempre defendeu, né, as nossas lutas e as nossas reivindicações. Gostaria de cumprimentar também os companheiros que vieram, né, de Minas Gerais aqui, estão presentes aí, dando força para essa nossa luta. Gostaria de cumprimentar o conjunto dos colegas da categoria, quem está acompanhando online também, né, todos os representantes sindicais, né, e, enfim, né, todos os servidores públicos que lutam pelos seus direitos, né. E também, né, cumprimentar a Paula Kaufmann, né, trabalhadora do gabinete aí, que, né, também atuou, né, para garantir essa interlocução tão importante, né, com a Sâmia. A gente sabe que esse tipo de postura nos causa repúdio, e a gente sabe também que aqui também, né, mulheres como você, né, também são ameaçadas aqui na Câmara de Deputados, e tudo isso nos causa repúdio. Aliás, eu queria começar a minha fala fazendo uma denúncia, porque em 1995, o Sintrajuf do Maranhão, né, da nossa categoria lá no Maranhão, denunciou que alguns magistrados lá do TRT estavam praticando nepotismo, então colocando parentes e afiliados políticos, né, dentro de cargos públicos sem concurso. Esse caso ele foi reconhecido, o nepotismo foi reconhecido, as pessoas que foram colocadas irregularmente foram, né, demitidas. O trabalhador que fez essa denúncia foi demitido, mas depois foi reintegrado. E agora o sindicato está sendo, né, passou por uma condenação, né, ainda vai passar pelo STF, de 3 milhões de reais para pagar para o sujeito que, né, praticou nepotismo, de forma reconhecida, né? Inclusive, esse caso de nepotismo gerou uma resolução do CNJ contra o nepotismo. Agora, esse sujeito que praticava nepotismo vai ser premiado com 3 milhões de reais do sindicato do Maranhão. Eu acredito que não vai ser, porque a gente está lutando para reverter isso, né? Mas isso vai passar por um julgamento no STF, que começa amanhã, inclusive. Então, é mais uma prática para tentar coibir quem luta. E eu começo com essa denúncia, que talvez, aparentemente, pode não ter relação aí com o tema principal da nossa audiência, mas tem toda a relação. Porque o que a gente está debatendo, quando a gente fala de database, a gente está debatendo as injustiças evidentes do nosso país. Evidentes, injustiças evidentes. Veja só, eu estou aqui, acho que quando a gente, né, com o trabalhador, a voz do trabalhador consegue se ouvir, acho que é uma conquista, né? A deputada sabe muito bem isso. E eu trago aqui, né, simplesmente o que eu ouço em cada vara do trabalho, em cada setor administrativo que eu passo, em cada cartório eleitoral, cada vara federal, cada local, né? Nós tivemos uma eleição, inclusive, sindical esse ano, e uma das nossas bandeiras principais foi essa questão da database. E a categoria abraça essa bandeira com toda a razão. Porque nós tivemos, no nosso caso, o Judiciário Federal especificamente, para ter cada mudança nominal no nosso salário, nós precisamos lutar primeiro contra o STF, né, porque tem que ter um projeto de lei do STF, né, e depois, né, no Congresso, né, e, né, contra o governo. E contra a imprensa também. E nós passamos de 2006 a 2016, 10 anos, com 0% de aumento. 0% de reajuste, quer dizer. E a inflação, na época, né, de mais de 80%. Passamos de 2016 a 2023, né, porque depois, em 2016, nós conseguimos uma reposição salarial. Né, havia mais de 80% de inflação, conseguimos uma reposição salarial de pouco mais de 40%, com a maior greve da nossa história. Então,
Foi assim que a gente conseguiu. E é assim que a gente consegue incidir na correlação de forças. Porque, até falando em correlação de forças, se o movimento sindical e os lutadores fossem se ater à correlação de forças, talvez muitos de nós não estaríamos mais no serviço público. Porque a PEC 32 vinha para substituir servidores públicos por iniciativa privada. Ela ia, inclusive, instituir novas formas de avaliação, com metas, para poder demitir servidores públicos. E muitos diziam que a gente tinha que lutar por mudanças cosméticas na PEC 32 na época. E a gente se uniu e lutou contra aquela correlação de forças. Então, com esse histórico de perdas, e sempre que a gente acumula perdas, obviamente que a gente, né, defende reajustes de 2 dígitos. Agora, por exemplo, no último período, desde o último reajuste, nós tivemos 78% de inflação pelo IPCA, e nós tivemos apenas o reajuste de 3 parcelas de 6%, né, aprovados esse ano. E a imprensa coloca sempre como se fosse esses índices que a gente batalha como índice do ano. Não fala das perdas, não fala dos parcelamentos, não fala de nada disso. E eu ouço aqui, porque eu quero dizer o seguinte, quando a gente tem o governo aqui, a gente espera que a fala do governo ela venha no sentido diferente da lógica do mercado financeiro que nos é trazida pela grande mídia, pelos grandes órgãos de comunicação. E aqui a representante do Ministério vem e diz, ora, isso vai fazer alterar o conjunto de princípios orçamentários do país. Ora, deputada Samia, nós tivemos uma eleição nesse país e eu creio que havia milhares de pessoas nas ruas, milhares de trabalhadores nas ruas, para alterar justamente o conjunto de princípios orçamentários que nós tínhamos nesse país até agora. Ou seja, é um problema alterar? Não. Porque o conjunto de princípios orçamentários que nós temos no país hoje é um conjunto que penaliza os servidores públicos. Por quê? No momento que a gente não tem reposição salarial, não é que não acontece nada. É que a gente tem perdas salariais. São esses dados. 10 anos com 80% de inflação e 0 de reajuste. Isso não é que não acontece nada. Isso são cortes de salário, é diminuição real no valor dos salários. E aí eu pego, por exemplo, um dado que a Folha de São Paulo traz, inclusive da Fé Comércio, até de uma entidade empresarial, que diz que 26% das famílias de São Paulo têm mais da metade do seu orçamento com dívidas. E os liberais dizem assim, não, mas olha, você tem que adequar o seu orçamento ao rendimento. Então, a culpa, quando tem dívida, né, segundo os liberais, seria do trabalhador. Ora, mas se a gente adequa as nossas despesas ao orçamento, se a gente se preocupa em garantir saúde da nossa família, em garantir uma moradia, paga uma prestação de um determinado imóvel, em garantir uma faculdade, uma educação para os nossos filhos, se a gente assume gastos fixos e tem diminuição salarial, o que acontece? De onde sai? Porque dinheiro tem. Nós temos de reservas no Brasil mais de 5 trilhões de reais. Onde é que sai isso? A Globo divulga isso? E para que são esses 5 trilhões de reais? Para garantir se tem algum problema, alguma tragédia no país e tal? Não. É para dar garantia aos bancos, aos rentistas, a quem joga no mercado financeiro. Porque a gente vê... às vezes tem uns livros que colocam como heróis aqueles caras que ganham milhões no mercado financeiro, sem trabalhar. E falam mal de quem ganha trabalhando.
Então, nos chamaram a fazer um sacrifício durante a pandemia. Nós tivemos aqui, ó, queda de... Eu tenho aqui, ó, Poder 360. Teve diminuição real do valor do salário de 2018 a 2022 de 10,5%, né, do setor público. Aí, na pandemia, tive que fazer um sacrifício. Sacrifício para quê? Sacrifício para que o mercado financeiro aumentasse a 1,88 trilhões. Eu tenho aqui o dado anterior, agora eu perdi, mas foi um aumento, né, significativo de, se eu não me engano, 1,3 trilhões para 1,8 trilhões de 2019 a 2021, né, a 2022, desculpa, do dinheiro abocanhado pelo mercado financeiro, enquanto esse sacrifício que nos pediram era para favorecer, para acabar com a miséria? Não. O Bolsa, esse Auxílio Brasil, na época, era só 100 milhões, em média, por ano, enquanto os bancos levavam 1,8 trilhões. Então, é uma mentira que está sendo dita, né, que a penalização do servidor público é para beneficiar a população, quando, na verdade, a penalização que está ocorrendo é do conjunto da classe trabalhadora, para beneficiar a concentração de renda e os muito ricos, como sempre acontece. Então, é importante esse espaço que a gente tem aqui, porque o espaço que a gente conquista aqui, dentro, é para a gente construir espaço nas ruas. E, sem dúvida, que a luta pela database, como você bem colocou, é um instrumento para a gente conseguir unificar o conjunto dos servidores públicos por uma luta, né, uma bandeira que tem que ganhar força, porque, só concluindo, muitas vezes a gente é atropelado por necessidades imediatas, por necessidade de reajuste para o ano que vem, né, e todos nós, né, e aí acabamos assumindo outras questões como prioritárias. É natural, é verdade. Mas precisamos de uma luta por uma mudança estruturante que sobrepasse governos, né, e essa luta que pode unificar o conjunto dos servidores públicos, que pode se juntar com outras lutas, é a luta pela database, né, expressa na PEC 220. E agradeço por ter assumido uma grande vitória do conjunto do movimento, né, a companheira deputada ter assumido a relatoria desse projeto. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu quero fazer uma saudação e citação de todas as entidades que estão aqui presentes. Se eu me esqueci de alguma, peço desculpas, mas daí me corrijam e me garantam que eu vou poder fazer a citação de todas. Bom, agradecer ao Fonasef, Fazubra, Andes, Fenaspes, Fenajuf, Sindisprev do Paraná, Sindprev do Rio Grande do Sul, Sintraeng, Sintrajude, Sindifisco e Senasef. Sinjuspar, Sintivesco, Goiás. E a CTB aqui presente conosco também, Central dos Trabalhadores. Muito obrigada a todas as entidades presentes pela luta, pela mobilização e a todos que estão nos acompanhando também através das redes sociais dos demais canais. Eu vou agora, a deputada Fernanda Melchiona, ela queria fazer a participação dela na audiência, mas o voo dela atrasou e ela está num avião nesse momento, no meio do voo, então ela não vai conseguir entrar, mas é uma pena, porque ela tinha... Ainda não temos essa tecnologia. Ainda não, mas eu acho que em breve vai acontecer. Agora a gente consegue mandar o WhatsApp, mas não consegue fazer coisas mais avançadas que isso no avião, mas... Claro, a Fernanda, que é a nossa parceiríssima aqui em diversas lutas e, sem dúvida, vai acompanhar os desdobramentos tanto da PEC, mas também dessa luta tão necessária pelo reajuste salarial digno e que a gente, mais uma vez, reafirma a necessidade de que haja uma resposta, não é, Anne?
várias reuniões, 5 reuniões, sem uma proposta, o ano está findando, logo mais a gente vai votar o orçamento e precisa ser garantido o direito que hoje está assegurado na Constituição, mas que ainda é incompleto, de que haja um reajuste digno para os servidores para o próximo período. Bem, eu vou passar a palavra para as considerações finais dos nossos convidados, para depois dar o encerramento à nossa audiência. Eu acho que vai dar tempo certinho para eu conseguir pegar o voo. Então, começo passando a palavra ao Sandro Pimentel. Bom, a palavra de gratidão, reconhecimento do esforço da nossa querida deputada Sâmia, deputada Fernanda Melchiona. Gratidão também às pessoas diversas entidades e bases que estão aqui e as que estão também nos acompanhando. A senhora Regina, né, que é a secretária de Junta de Gestão de Pessoas que conseguiu participar da reunião, ela fez algumas afirmações que eu fiquei inquieto. Uma delas é sobre a questão da correlação de forças. Sabemos a correlação de forças e tal, isso a gente sabe. Então, vamos fazer o seguinte, a base do governo vota nessa PEC, bota a base do governo para votar nessa PEC, e a gente, nós, servidores públicos, vamos fazer a luta nos gabinetes, nos aeroportos, na casa dos parlamentares, para fazer com que os outros, que são do outro lado, votem também. Mas o primeiro sinal é a base do governo. Né? Porque senão é muito fácil dizer a correlação de força, é difícil, os outros não votam, mas nós votamos? Precisamos saber, a base do governo vota? Com certeza, sem sombra de dúvida, que eu posso afirmar e reafirmar 1000 vezes que os parlamentares, poucos parlamentares do PSOL, votarão sem nenhuma dúvida. Agora, os demais, dos outros partidos, votarão? A Regina também afirmou sobre a despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida, né, dos 50% e tal. Mas a gente não atingiu esse patamar ainda. Tá longe ainda de atingir. Está longe de atingir. Então, ou seja, se o problema é esse, tá tudo resolvido. Porque eu tava vendo aqui, até dezembro do ano passado, nós atingimos 18,9% da receita corrente líquida. Esse ano, 19,22%. Para 50%, caramba, falta um terreno gigantesco ainda. Então, ou seja, outros argumentos podem ser colocados e devem ser colocados, mas não esses. Esses argumentos aí, eles não colam. Ainda colocar que as mesas que estão tendo, e para a gente, os servidores, eu fiquei, agora sim vai ter um governo que vai ter uma mesa nacional de negociação, e mesa nacional de negociação, entende-se, eu faço uma proposta e você faz uma contraproposta. Mas não está tendo nada disso. O que está tendo é enrolação. Este governo está marcando uma mesa para marcar outra mesa. Essa mesa do dia 18, ninguém está garantido que vai acontecer. E se vai acontecer, o que é que vai ter de proposta? Não tem essa garantia. Até agora, uma foi para marcar outra e para dizer, vamos fazer estudo, vamos fazer pesquisa, a gente não sabe a repercussão financeira disso. Pede para nós, servidores, apresentar a repercussão financeira, o impacto financeiro. Ora, quem tem esses cálculos, quem tem esses números, é o governo, e não nós. Como é que nós vamos apresentar isso? Aí nós da FASUBRA dissemos ao governo, mande para a gente esse rol de informações que a gente faz, a FASUBRA faz. O governo até agora não entregou. Ou seja, nós estamos sendo enrolados, e se o governo está pagando para ver uma greve dos servidores públicos, pode ter certeza que verá, e vai ser uma greve bem forte, e nós precisamos fazer, só assim os servidores públicos serão respeitados, e nós temos condição plenas de parar esse país, porque sem servidores públicos, sem serviço público, não existe desenvolvimento, não existe país, não existe nação. Muito obrigado, deputada Sâmia, muito obrigado a todas e todos vocês. Eu acho que foi uma audiência pública maravilhosa, a gente pode, a partir daqui, seguir aí essa luta, essa trajetória para garantir essa e outras conquistas, como o nosso plano de carreira, por exemplo, que também está engavetado. Obrigado. Muito obrigada, Sandro, pela sua participação. Obrigada à FASUBRA, a todos os companheiros da base da FASUBRA, da diretoria da FASUBRA que estão aqui presentes. Cumprimentar o pessoal que está fazendo a campanha do Tais na Luta, que está passando nos gabinetes, abordando os deputados, está se espalhando aqui pelo Congresso Nacional. Também contem com o nosso apoio. Passar a palavra para o senhor Davi Lobão, representando o FONASEF, que está online.
Parabenizar, Sâmia, você, a Fernanda. Eu não tenho dúvida de afirmar categoricamente que o nome de vocês vão estar marcado na história do povo brasileiro pelo papel que vocês desenvolvem aí no parlamento, pela deputada que vocês são e pelo trabalho muito forte em defesa da classe trabalhadora. Então, parabéns pela iniciativa. Nós estamos aqui para defender aquilo que nós acreditamos e queremos e sonhamos para que o povo brasileiro possa ter um serviço público de qualidade. Eu quero registrar mais uma vez a necessidade imperiosa da gente ter uma database. A aprovação dessa PEC vai colocar a gente, servidor público, como trabalhador, com capacidade de discutir e ter a nossa vida acordada, negociada decentemente. Os 4 anos de bolsonarismo, onde a direita não recebeu, não negociou em nenhum momento com a gente, deixa claro a necessidade imperiosa de termos na Constituição a database. O que aconteceu esse ano, em que o governo está levando até o dia 18 de dezembro as negociações, sem dar uma única resposta à classe trabalhadora, mostra categoricamente a necessidade imperiosa da gente ter uma database. Então, Sâmia, é de muita importância para a gente, porque a gente precisa ter, no mínimo, o mesmo direito que os demais servidores têm Brasil afora. Repito, a explicação dada de que a própria arcabouço legal impediria o servidor público a ter uma database em função de que nós somos servidores, não temos a empresa do outro lado que tem lucros, essa verdade não é tão imperiosa assim. As empresas mistas que têm capital estatal, elas têm database, elas discutem e elas assinam lei. Então é possível, sim, fazer isso muito bem feito. Então, queria aqui registrar que essa luta da database é uma luta muito importante para a gente, muito presente nas nossas vidas. É humilhante aquilo que nós passamos e quero terminar registrando dizendo o seguinte. Esse processo de enrolação que o governo fez com a gente, levando até o último momento, aos 45 minutos do segundo tempo, já na prorrogação, vai dar uma resposta, gente? É evidentemente que tudo isso foi programado, foi pensado, foi elaborado pelo governo. Seja qual for a resposta que ele for dar no dia 18, a nossa capacidade de resistência a essa resposta é zero. Mas, em contrapartida, nós aprendemos desse processo de que essa dinâmica de enrolação não pode mais perdurar. E a gente vai para a campanha salarial 2024 com um compromisso muito forte de construir na base a maior greve do servidor público deste país para impor ao governo os nossos sonhos, os nossos desejos e o fortalecimento do serviço público. Porque se nós derrotamos o bolsonarismo nas urnas, com uma frente capaz de ter mais votos do que o governo Bolsonaro, nós precisamos derrotar o bolsonarismo nas ruas. E nas ruas se derrota com campanha de massificação em defesa do serviço público, do atendimento ao povo brasileiro, do atendimento à sociedade que mais necessita. É importante dizer que o servidor público é o responsável para que a política chegue nos lugares mais longínquos, chegue aonde necessita. Somos nós a ponta de relação entre os projetos do Estado e o atendimento ao público. Então, com essa vontade de acertar, de fazer tudo correto, nós estaremos juntos nessa luta. Sâmia, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo seu mandato. E pode ter certeza, querida, o seu lugar está reservado na história com muita presença em função do seu compromisso. Viva a luta da classe trabalhadora. Eu queria terminar saudando a presença aí dos meus companheiros do Sinasep, companheiro Eurico, estava vendo aqui quem estava mais, não consegui ver localizado. Quero dar um abraço a todos eles para que a gente possa fazer uma boa campanha, uma boa luta. O ano está acabando e nós ainda estamos falando em luta salarial. É inacreditável. Tudo isso em função da falta de uma database. Vamos à luta. Parabéns, Sandra. Obrigada, Lobão. Eu te parabenizo pela luta, pela liderança e pelo papel que cumpre junto aos trabalhadores. Obrigada, estamos juntos. Agora eu vou passar a palavra ao senhor Fabiano dos Santos, representando a FENAJUF. Obrigado mais uma vez, Sâmia. Bom, eu acho que temos aqui agora uma perspectiva, né, dos desafios que estão colocados. Eu acho que é muito importante que cada trabalhador e cada trabalhadora
dos serviços públicos que acompanharam essa atividade aqui hoje reflitam e que as nossas entidades também já comecem a fazer a discussão em relação aos desafios que estão colocados para a valorização dos serviços públicos, para a valorização dos servidores e das servidoras. E, como o Lobão falou, que façamos todos os processos de luta e de mobilização que são necessários para a gente defender os serviços públicos. Acima de qualquer coisa, temos as nossas pautas, e as nossas pautas precisam ser defendidas com força, com ênfase, né? Como muito bem colocou a Anne, a gente entende, inclusive, que a maior ameaça que está colocada né, em relação ao que representou o governo de Bolsonaro, aquele período nefasto, que inclusive foi agravado pela pandemia, que não conseguiu responder. A forma mais efetiva da gente enfrentar isso é atendendo a necessidade que a nossa população passa. E, para isso, a gente precisa ter clara quais são as nossas pautas e precisamos defendê-la. O direito à reposição salarial das perdas inflacionárias precisa ser assegurado. Precisa ser assegurado para cada trabalhador e cada trabalhadora, inclusive do serviço público, porque somos trabalhadores e trabalhadoras como qualquer outro. Então é isso, acho que essa perspectiva está colocada, eu acho que todos e todas saímos daqui com uma missão, e quero finalizar saudando a cada uma que esteve presente aqui nesse plenário. É uma satisfação ver o plenário cheio, a cada um e cada uma que nos acompanhou de forma online, e, em especial, né, aqui aos companheiros e companheiras da mesa, a deputada Sâmia, também estendendo a deputada Fernanda Melchiona, né, que também participou do requerimento que resultou, né, nessa audiência pública, nesse importante espaço, e temos a certeza de que vamos seguir juntos nas lutas. Não vamos abrir mão de que a PEC 220 seja discutida, sim. E se temos questões a enfrentar, vamos enfrentá-las no debate. Não podemos desqualificar previamente a discussão, que é a tarefa dessa casa aqui, que seja feita e que seja bem feita. Muito obrigada, Fabiana. Agradeço a todos os companheiros da FENAJUF também que estão presentes e que nos acompanham. Passo a palavra agora a Anne Schmaltz para suas considerações finais, se apresentando antes. Mais uma vez, quero agradecer o espaço, né, a deputada Sâmia Bonfim, a deputada Fernanda Melchiona, né, por dar voz, né, permitir que tenhamos voz. Né, eu acho que é sempre bom reforçar isso. Nós temos parceiros, né, dentro da institucionalidade, né, que está em defesa do serviço público, dos servidores, né, nesse momento que a gente está discutindo, foi discutido, né, nessa audiência, né, a PEC 220, né, onde a secretária que colocou como justificativa, né, caso fosse aprovada, né, que alteraria todo o princípio orçamentário do governo. Olha só, veja só, Bolsonaro furou o teto dos gastos. Por muito menos. Por muito menos. Né? E um governo o qual a gente ajudou a eleger, nem isso, nem avança em relação a isso. Né? Sabemos de tudo que tem por trás, da responsabilidade fiscal e tal, mas qual a mensagem política quando o governo sinaliza isso para nós, né? Que as palavras da secretária não vai prosperar. Né, vai prosperar, muito preocupante. Tem um total acordo aqui que o Fabiano falou em relação, né, e o Sandro também, né, que se a gente tem que fazer essa luta e tem que saber se a base do governo vai estar junto com a gente. E a gente vai ter que fazer esse trabalho pedagógico, político, né, em sala, para colocar nossas pautas, mas não tirando do horizonte as nossas lutas nas ruas. Né, porque, como foi dito aqui, reforçado, né, democracia se defende através, né, da saúde, da educação, dos serviços públicos, da ciência social, da segurança pública, né? Porque se a gente está colocando aqui, né, também em perspectiva que a ameaça da extrema-direita retornar e que ela avance na consciência, né, da população brasileira,
O mínimo que o governo e o Estado têm que garantir são os direitos básicos, porque é isso que faz a população virar a roda, né? É isso que faz virar a correlação de forças. É a gente ter mobilização de rua, mas que também seja garantido os nossos direitos através do fortalecimento do serviço público e, no caso aqui de nós, servidores, a nossa campanha salarial, nossa pauta que nós trazemos. Eu quero, assim, só reforçar que a gente tem semana que vem essa semana de mobilização e é muito importante que todas e todos que estiverem aqui, que são servidores públicos, venham apoiar pela aprovação, né, da PEC 143, né, que tem vários apensados, inclusive a 040, a PLP 040, né, colocada aqui pela deputada Fernanda Melchiona, que garante, né, que vai revogar o descongelamento do tempo, né, de serviço, que vai incidir diretamente nos servidores dos estados e municípios que têm direito a anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmios e sexta parte. É muito importante, porque a luta dos servidores não é só a luta dos servidores federais, é uma luta unitária de todo o serviço público. Muito obrigada, Anne, pela sua participação. Um abraço a todos do Andes. Eu quero cumprimentar e agradecer a presença da deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que veio aqui à nossa audiência pública, e já passo imediatamente a palavra a ela, nossa parceira de tantas lutas, a que foi relatora da nova lei de cotas no Brasil. Dandara chegou esse ano no Congresso Nacional, mas já com um papel fundamental para a nossa juventude, para as negras e para os negros do nosso país e para todos aqueles que defendem direitos de uma sociedade mais justa. Dandara, muito obrigada pela sua presença. Passo a palavra. Obrigada, Sami. Aprendo muito com você todos os dias. Estamos juntas na caminhada. Quero parabenizar a realização dessa audiência pública, dizer que nós precisamos realmente garantir direitos para os servidores públicos federais, estaduais, garantir que a gente tenha planos de cargos e carreira que realmente assegure uma qualidade de vida e bem viver. Não dá para a gente condicionar cada reajuste que tem a uma greve, mesa de negociação, paralisação, mobilização geral, pressão. Precisamos avançar realmente para ter algo instituído. Então, acho que acompanhar a inflação e garantir que todo ano o salário seja reajustado de acordo com a inflação, assim como nós garantimos, por exemplo, no salário mínimo, é o mínimo para a gente conseguir garantir dignidade e bem viver. Em especial num tempo em que a qualidade de vida dos nossos servidores estão sendo duramente atacadas. Quero registrar aqui, inclusive, a minha solidariedade àqueles e aquelas que enfrentaram na linha de frente, no serviço público, a pandemia, o desgoverno Bolsonaro, os retrocessos todos que nós tivemos e que garantiram o funcionamento desse país. Então, para a gente, de fato, avançar no fortalecimento da democracia, da qualidade do serviço público que nós ofertamos, garantir esse reajuste é fundamental. Contem com a gente, com o nosso mandato. Venho aqui também como vice-líder da bancada do PT, sou de Minas Gerais e estamos aí sempre na luta. Muito obrigada. Muito obrigada, Dandara, pela parceria e pelo papel em todas as lutas. Passo a palavra agora ao senhor Davi Landau, representando os trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais, Sintraeng. Aqui, ó. Alô, primeiro estender o agradecimento que eu já fiz no início também à deputada Fernanda Melchiona, né, por estar promovendo esse espaço. Nós somos 11 milhões de servidores públicos em todo o país, né, desde aquela enfermeira no posto de saúde, né, até quem, né, no caso da nossa categoria, né, garante aquele processo para, né, ter um benefício previdenciário que às vezes, né, não é conseguido administrativamente, aquele trabalhador que atende ao outro trabalhador que às vezes é demitido e o patrão diz assim, vai procurar a Justiça do Trabalho, porque, né, dá um tchau para o trabalhador, vai procurar a Justiça do Trabalho, não dá um centavo. E a Justiça do Trabalho, né, são os colegas que garantem a realização das eleições também, né, e como todos os trabalhadores da educação, da saúde, né, e nós somos aqueles que garantem o pouco de direitos, uma parte dos direitos que estão previstos na Constituição, né, porque a gente sabe que muitos estão lá escritos e, de fato, não são garantidos.
mas não por nossa culpa. Nós somos aqueles que se sacrificam para que uma parte daqueles direitos que estão lá escritos na Constituição sejam, de fato, efetivados. E, por isso, nós temos muito orgulho do nosso papel como servidores públicos. E, por isso, nós não vamos deixar continuar sendo punidos. Não, porque o que se propõe, no momento em que se é contra o reajuste da inflação, é o aprofundamento da penalização que a gente já viu. Não é só manter o arroxo que a gente viveu nos últimos anos, mas continuar o arroxo. E isso nós não podemos aceitar. Não há nenhuma lógica que permita isso. Então, para nós, o importante também desse espaço é mostrar os absurdos. Porque a nossa luta, que é a luta do servidor, é a luta do conjunto dos trabalhadores também. Porque todos os trabalhadores têm direito à reposição inflacionária. E, às vezes, os absurdos acontecem porque ninguém fica sabendo, porque a imprensa não divulga. Então, o que a gente quer mostrar é esse absurdo, que, para garantir um aumento de 36%, né, no rendimento dos banqueiros entre 2020 e 2022, que agora eu peguei o dado certo, né, se penaliza uma categoria. Se pegasse, só um dado, se pegasse 3% dos juros que são pagos da dívida, já daria para pagar 25% de reajuste para todos os servidores de todas as áreas, só 3%. E lembrando que esses juros, há 2 anos atrás, eram 2%, agora são 13%. Aumentou em 11%. E só 3% já daria para pagar 25%. Então, nós temos que mostrar o absurdo, porque o absurdo não aparece. E nós queremos, sim, nós queremos ter o governo como do nosso lado, para lutar contra isso. Nós queremos ter o governo do nosso lado. Nós queremos que o governo chegue para o senhor Arthur Lira e para os banqueiros, né, defendendo um arcabouço para o trabalhador, não um arcabouço para a burguesia, para um arcabouço para os banqueiros. Um arcabouço que garanta os direitos do trabalhador e não que continue diminuindo o nosso salário real. Obrigado a todos. Muito obrigado, Landau. Quero agradecer a todo mundo pela presença, pela participação. Eu já vou encerrar a nossa audiência, mas eu queria propor que agora, ao final, a gente se juntasse para uma foto. Quem está na mesa descer, porque fica mais bonito pegar a foto de cima. E aí, vocês que estão aí, podem ficar aí. Aí, a nossa orientação aqui do pessoal do audiovisual é essa. Nada mais havendo a tratar, eu convoco reunião deliberativa extraordinária para terça-feira, dia 12 de dezembro, às 15 horas, para discussão e votação dos itens da pauta. Lembro ainda que está convocada uma reunião extraordinária de audiência pública, também para o dia 12 de dezembro, terça-feira, às 16h30, para debater a ausência de repasse de contribuições previdenciárias por entes federativos em relação a professores contratados sob regime seletista. Também lembrar a todos vocês que na próxima quarta-feira, na CCJ, deve ser pautado o PLP 40 e todos os demais que tratam a respeito de desfazer essa maldade aplicada pelo governo Bolsonaro no contexto da pandemia, que foi o congelamento dos direitos e benefícios dos servidores de todo o Brasil. É a última comissão antes de ir para o plenário e é bem importante que a gente consiga arrancar essa conquista ainda esse ano na CCJ, que está sob a condução do presidente Rui Falcão e que tem a relatoria apresentada agora pelo deputado Alencar Braga de São Paulo. É a última etapa, então contamos também com a mobilização e força de todos vocês para convencer o conjunto dos membros da CCJ da importância dessa pauta. Obrigada, gente. Está encerrada a reunião.